Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro. Estamos falando aqui do nosso site euqueropassar.com.br e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da aposentadoria por idade, pessoal. Dentro do nosso curso de Direito Previdenciário. E o que nós estávamos abordando na aula passada? Nós estávamos abordando as maiores celeumas acerca que nós vamos ter da carência dentro dessa aposentadoria por idade. Nós falamos como é que ela vai acontecer para quem pede auxílio doença, e nós vamos ver a aposentadoria por invalidez, que vai estar sendo transformada em aposentadoria por idade. Nós vimos vários temas e celeumas dentro dessa questão da carência na aposentadoria por idade. E por isso nós vamos dar continuidade para o nosso tema acerca da aposentadoria por idade, e já vou adiantar para vocês que o nosso próximo tema é a aposentadoria por invalidez, justamente aproveitando esse gancho que nós tivemos acerca dentro dessa questão da carência. Então, nós vamos ver aqui o requerimento da aposentadoria por idade pela empresa empregadora, pessoal. Mas como assim? A empresa pode entrar com requerimento? É claro, quando a gente se aposenta por idade, pessoal, não quer dizer que a gente vai ficar se afastado do mercado de trabalho. Não quer dizer que eu não possa trabalhar e oferir uma renda, uma complementação dessa aposentadoria. Nós sabemos que isso é mais que uma realidade dentro do nosso Brasil. A grande maioria dos nossos pais, das nossas mães, com certeza eles fizeram isso. É o que a gente chama posteriormente, quando você quer então pegar todas essas contribuições que você deu posteriormente a você ter sido aposentado, nós chamamos de fenômeno da desaposentação. E acontece muito dentro das ações previdenciárias nacionais. Mas enfim, isso é uma coisa para outra hora. Por hora nós vamos falar do requerimento da aposentadoria por idade pela empresa empregadora. O que seria isso, pessoal? A empresa pode requerer a aposentadoria por idade do segurado empregado, desde que tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se homem, ou 65, se mulher. Então aqui, pessoal, nós vamos ver que nós estamos voltando, aliás, aos requisitos básicos da aposentadoria por idade que nós vimos na nossa outra aula. Nós trabalhamos muito com o trabalhador rural e agora nós vamos voltando àquelas disposições comuns para todos os outros trabalhadores. Nós saímos da exceção e estamos entrando agora dentro do ordinário. Então, como nós estamos entrando dentro do ordinário, nós vemos a primeira coisa aqui. A idade a ser completada são de 70 anos para homem e de 65 anos para mulher. Correto? Desde que tenha cumprido o período de carência. Então aqui nós vamos ver que a exigência ela é cumulada. São as duas exigências ao mesmo tempo, pessoal. E neste caso, o empregado terá direito à indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data de rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à data do início da aposentadoria. Então aqui a empresa tem seu funcionário com 70 anos, ele cumpriu o tempo de carência, o que é que ela quer? Ela quer empurrar ele, ela quer fazer ele, como diria Dino da Silva Sauro, empurrar ele do abismo. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai aposentar ele. Então como é que ela vai fazer isso, pessoal? Ela vai fazer um requerimento próprio e entrar dentro do INSS. Só que a lei trabalhista, a legislação, ela ressalva a indenização prevista a esse funcionário, a esse empregado. E a data da rescisão dele vai ser aquela data, uma data anterior à data que ele entrar em aposentadoria. Então, se ele se aposentou dia 20, a data de rescisão dele do contrato de trabalho será a de dia 19. A solicitação de aposentadoria por idade, pessoal, como é que ela ocorre? Qual é a documentação? Que variação nós vamos ter dentro dessas documentações, já que nós estamos falando de quem? Nós estamos falando aqui do trabalhador rural, que é diferente, nós estamos falando do trabalhador comum, nós estamos falando do doméstico. Cada um tem o seu número de carência, cada um tem seu viés próprio. Como é que funciona essa questão da solicitação do benefício? Nós vamos entender que a aposentadoria por idade ela pode ser solicitada nas agências da Previdência Social, é claro, mediante o cumprimento das exigências cumulativas e a apresentação dos seguintes documentos. Então, logo de cara, a gente pode perceber que para eu poder entrar no rol dos beneficiários do aposentadoria por idade, eu tenho que ter a idade necessária, que nós já cansamos de falar, e a carência mínima. Esses são os dois pré-requisitos básicos. E além deles, eles vão exigir os seguintes documentos da gente, pessoal. Para o empregado, o desempregado e o trabalhador avulso, eles vão precisar do NIT,
o número de identificação do trabalhador, que é então antigamente chamado de PIS ou PASEP, pessoal. Nós vamos ter a carteira de identidade ou o RG, o CPF, que é o cadastro de pessoa física, nós vamos ter a carteira de trabalho e previdência social ou outro documento que comprove contribuição para períodos anteriores a julho de 1994. Então a gente vai ter que observar aqui. Lembra que eu falei para vocês dos períodos, correto? Julho de 1994 é um dos períodos que tem que ficar marcado na cabeça de toda pessoa que trabalha com previdência. Isso nós vamos ver aqui, ó. Por isso que nós vamos ver a carteira de trabalho e previdência social ou outro documento que comprove contribuição para períodos anteriores a julho de 1994, certificado do Sindicato de Trabalhadores Avulsos ou órgão correspondente, quando este o for. E nós vamos observar para o empregado doméstico o NIT, o número de identificação, antigamente o PIS ou PASEP, ou até mesmo o número de inscrição de contribuinte individual ou contribuinte empregado doméstico. Nós vamos ter a carteira de trabalho e previdência social, bem como o RG e o seu CPF. Para o contribuinte individual, contribuinte facultativo, nós vamos ter o número de identificação do trabalhador, o NIT, chamado também novamente PIS/PASEP, ou o número de inscrição de contribuinte individual facultativo. E aqui nós vamos ter um viés diferente. Nós vamos ter todos os comprovantes de recolhimento à Previdência Social, que são guias ou carnês de recolhimento de contribuição, guia de recolhimento de contribuinte individual, GRCI, guia da Previdência Social, GPS. Ou então, e também o RG e o cadastro de pessoa física, o chamado CPF, pessoal. E aqui no caso nós vamos ter uma necessidade de cópia e original, que é a cópia da certidão de nascimento ou casamento, do registro de firma individual, se for titular de firma individual, do contrato social e alterações contratuais se for membro de sociedade por cota de capital ou limitada, e das atas de assembleias gerais se for membro de diretoria ou de conselho de administração em SA. Todos esses têm seu viés próprio, pessoal. Então eu coloquei aqui para vocês uma lista que também está no nosso material aí, só para vocês darem essa lida de vez em quando e saberem mais ou menos quais são os documentos que a gente vai ter, só para saber na cabeça mesmo. Porque em concurso público eles vão trabalhar essa questão dos documentos de uma forma mais apertada. Eles vão te perguntar se a falta de tal documento gera nulidade do procedimento previdenciário. Isso a gente sabe que gera. Então eles vão estar entrando dessa forma. Mas é importante saber qual documento é qual e para qual tipo de segurado ele serve. Ok? Nós vamos observar também que para o segurado especial trabalhador, nós vamos ter o número de NIT, o número de inscrição de contribuinte individual, todos os comprovantes de recolhimento da Previdência Social, quando tiver optado por contribuir, é claro. O documento de identificação, carteira de identidade, carteira de trabalho, Previdência Social, CPF, cópia original da certidão de nascimento ou casamento, se este o for casado. Correto, pessoal? Agora nós vamos entrar dentro da aposentadoria por invalidez, que ela não é tão vista assim, mas ela é muito comentada, porque geralmente a gente fica muito abismado com os chamados absurdos dentro das perícias médicas do INSS. Só que aqui não cabe a gente fazer crítica nem nada. Aqui nós estamos aqui para estudar o material, então nós vamos estudar o material. A aposentadoria por invalidez, pessoal, é o benefício devido ao segurado que for considerado incapacitado para exercer o trabalho e sem possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade capaz de lhe assegurar a subsistência. Ele pode estar ou não recebendo auxílio-doença. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente observa aqui é qual? Que a aposentadoria, ela só é dada a quem for considerado incapacitado. Incapacitado para quê, pessoal? Para exercer o trabalho e que não tenha possibilidade de ser reabilitado ao trato laboral. Então, nós vamos observar que a invalidez nem sempre é porque a pessoa está com o braço quebrado em 53 pedaços, não. É porque daquele braço quebrado ela vai ter condição de se reabilitar. Ela vai ter condição de manejá-lo não com a mesma força, mas ela vai ter condição de fazer um serviço administrativo. Ao contrário de uma pessoa que vai perder, por exemplo, que perde um membro. Porque a perda de um membro não existe como se reabilitar da perca do membro. Então o que acontece, pessoal? Nós temos de observar que para essa aposentadoria por invalidez, a pessoa tem que ser incapacitada para exercer o trabalho e sem ter chance de reabilitação para o exercício de outra atividade capaz de lhe assegurar a sua mantença, a sua subsistência. Então é difícil, pessoal, a gente poder ver. Nessas perícias do INSS tem muita besteira acontecendo, mas a gente tem que olhar a situação de uma forma menos precária. Então vamos observar a situação seguinte. Ele pode voltar?
ele pode se reabilitar, ele pode voltar para o trato social, ele pode voltar principalmente para o trato laboral. Nem precisa ser a mesma função que ele exercia. Pode ser uma função diferente, e deve ser provavelmente por uma função diferente, mas ele tem condição de se reabilitar? Se não, ele com certeza se enquadra na aposentadoria por invalidez. Nós também podemos depreender outro fato, que é, ele pode estar ou não recebendo auxílio-doença. A gente vai ver muita gente conversando na rua, não, é aposentadoria por invalidez, só com auxílio-doença. Não, ele pode estar recebendo ou não. Pô, e se eu sofri um acidente e tive uma amputação total dos meus 2 braços? Quer dizer que eu não vou ser apto porque eu não recebi auxílio-doença? Quer dizer que o Estado vai ter que me pagar auxílio-doença antes de eu fazer a aposentadoria por invalidez? Não, isso não existe, ok? É sempre qualquer um dos dois, com ou sem auxílio-doença. A comprovação da incapacidade para fins de concessão da aposentadoria por invalidez será verificada mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado fazer-se acompanhado de médico de sua confiança. É uma coisa que pouco se fala às pessoas que vão fazer uma perícia médica no INSS, que ele pode sim estar acompanhado do seu médico de confiança. Mas geralmente quem procura o INSS nesse tipo de situação, pessoal, ele já está numa situação muito precária. Então o que a gente pode observar aqui? Para ser constatada essa incapacidade plena, laboral, como eu disse anteriormente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exame, que é o exame pericial, que vai ser feito pelo médico da Previdência Social. Mas aqui eu faço uma ressalva para vocês, pessoal. Nem sempre o INSS ele tem todos os especialistas adequados para constatar tal enfermidade, ou a gravidade dessa enfermidade. E os peritos do INSS, eles vão vir e vão aceitar o laudo que vai vir de um laudo pericial que foi feito por um outro profissional, um profissional especialista na área. Se você vier acompanhado desse laudo pericial, a chance de você ter uma sobrevida, vamos pôr assim, a chance de você conseguir esse benefício, ela vai ser muito maior. Se na sua cidade não houver médico especialista que vai ser perito do INSS. Quando eu falo perito, expert, é especialista em determinado ramo, correto? Por exemplo, a neurologia da vida, ou então aqueles casos muito difíceis, tipo doença de Crohn, qualquer coisa assim, qualquer coisa bizarra, diferente. Então vá ao especialista, pegue com ele o parecer dele, que com certeza o perito do INSS vai levar em consideração o que o especialista falou, correto? Isso é uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Dessa forma, pessoal, a gente pode ver que ele pode ser acompanhado de um médico de confiança. Ele pode não, ele deve ser acompanhado por um médico de confiança. E o aposentado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico, a processo de reabilitação profissional ou a tratamento prescritos e custeados pela Previdência Social. Só que dentro desses tratamentos, pessoal, nós vamos ver que o tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue serão facultativos independente da idade. Olha que bola fora que a gente pode ter dado aqui com algumas pessoas. Nós podemos observar que existem algumas religiões que elas não aceitam a transfusão de sangue. E por isso que foi colocado como facultativo, tanto o tratamento cirúrgico como a transfusão de sangue. Eles não aceitam nenhum dos dois tipos de tratamento. Mas se ela foi apresentada a um local de seguridade social, de previdência social e saúde, de auxílio, é porque ela necessita desse auxílio. Apesar de que aqui nós poderíamos estar incorrendo na invasão de corpos. Mas enfim, o que a gente tem de entender para concurso público é que o tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue, eles são facultativos, independente da idade da pessoa. O que eu acho também um pouco estranho, pois as pessoas de maior idade podem vir, ou então até os toxicômanos, os deficientes mentais que vão estar pleiteando essa perícia, quando está pleiteando esse tipo de invalidez, eles podem vir na necessitar do tratamento e negá-lo. Mas se a aposentadoria por invalidez não é justamente falando que essa pessoa ela não está apta a exercer esses atos, por exemplo, no caso dos transtornos mentais, que ela não está apta a tomar essas decisões, porque algumas dessas situações elas são facultativas, né? Mas isso aqui é respeitando o direito religioso que algumas pessoas têm. Enfim, para a gente, nós vamos ter, para o concurso público, aposentadoria por invalidez, o aposentado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico, a processo de reabilitação profissional ou a tratamento prescrito, custeado pela Previdência Social, desde que não seja
tratamento cirúrgico e transfusão de sangue, porque aí é facultativo, pessoal, ok? Então, meu nome é João Vitor, estamos terminando mais uma nossa aula de Direito Previdenciário e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!